aplaudindo ao Senhor, vamos receber o pastor Edemar. Glória a Deus. Gente, vamos orar pela vida do pastor Edemar? Estenda suas mãos para cá e libere uma bênção sobre a vida dele, amém? Pai, nós te damos graças, nós te entregamos a vida do pastor Edemar diante do Senhor. Nós declaramos, ó Pai, que teu filho nessa hora, ó Pai, será conexão direta com o teu trono, que cada palavra, ó Pai, é ser ministrada através da boca do teu filho, ó Pai, seja vindo do teu coração, para tocar os nossos corações nessa manhã. Mais uma vez, ó Pai, nós pedimos que o Senhor, Pai, seja com ele, o Senhor venha revelar a ele aquilo que a tua igreja precisa ouvir nessa manhã. Que nós sejamos impactados pela tua palavra, para a glória do teu nome. Nós abençoamos a vida do pastor Edemar, em nome de Jesus. Amém. Senhor, haja poderosamente através das palavras. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Eu disse para a pastora Paula, começa a dar um nervosismo, mas tão bom estar aqui, né, e poder falar de Jesus, poder falar do amor dele. E eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida nessa manhã. Amém? Quem crê assim, levante a mão. Ei, glória a Deus. Já vai dando aleluia, dando glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse. Eita glória. Eita glória. Fala, Deus. Ai, ai. Tinha um louvor antigo que dizia: fala, Deus. Quem conhece? Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Cante. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Oh, glória. Oh, glória. Tem uma raiz da bleia aqui, gente. Melhor idade, os irmãos ali também estavam uma glória. Deixa eu tentar mexer nesse negócio aqui. Quando falamos em Apocalipse, todos tremem, né? As mães assustavam as crianças. Não leia o último livro da Bíblia. E as crianças tremiam. Demoramos algum tempo já para falar sobre Apocalipse. E agora estamos no estudo bíblico, né? Pastor Mateus, pastora Joelma. E tem sido bênção, porque Apocalipse é o livro da revelação. Revelação de Jesus Cristo. Né? Quando João esteve ali na ilha de Patmos, onde o próprio Cristo, o próprio Jesus, deu essa revelação para ele. Então gostaria que você abrisse a Bíblia então, Apocalipse capítulo 2, versículo... Vamos ler todos, até o versículo 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te
e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Aleluia. Eu louvo a Deus que a pastora Josileide iniciou esse culto falando sobre Jeremias. Eu me identifico muito com Jeremias, sou um pouco chorão, né? Choro um pouco. Outro dia cheguei do trabalho e fui ver os vídeos ali de Guiné-Bissau. Um abraço para o pastor João, que ainda está lá. E parece que abriu uma torneira. E eu não conseguia parar de chorar. Porque uma parte que ele falou assim, que eles andaram numa avenida, e naquela avenida as crianças pediam para eles dar as águas deles para as crianças beberem. Eu não posso chorar que nem eu chorei antes, senão não para mais. Mas eu comecei a chorar de uma maneira com aquilo que a pastora Paula depois esteve lá. O que está acontecendo contigo? Eu disse, eu não sei, eu não consigo parar de chorar. Porque o meu coração se move quando eu vejo essas necessidades, essas dificuldades, e nós temos a nossa geladeira, a nossa despensa tão cheia, e aqui do nosso lado tem pessoas que não têm uma água para beber. E isso move demais o meu coração. Então eu fiquei com isso e falando de Jeremias, mas não era sobre isso que eu queria falar. Jeremias era um profeta chorão, conhecido como profeta chorão, e no versículo 33, né, ele fala sobre clama a mim e responder-te-ei. A pastora Josileide falou aqui também sobre oração no anúncio. Nós sabemos que oração é uma conversa. Nós temos cursos para a oração. No Carisma falamos sobre oração. Mas eu acho que nós não temos ainda um curso para ouvir. E sabemos que quando nós estamos num diálogo, não sou só eu que falo. A pessoa que está lá também vai falar comigo. E o interessante é que nós temos 2 olhos, e os olhos, quando nós não queremos enxergar, nós fechamos, as pálpebras descem, né? E nós não enxergamos mais nada. Se eu não quero ver, eu fecho os olhos e não vejo mais nada. Inclusive, as primeiras vezes que eu fui pregar, eu fechava os olhos. Entregava todo o recado de Deus, depois abria os olhos. Me sentia mais corajoso. E os ouvidos não podem fazer isso. Os ouvidos estão sempre abertos. Interessante é que ouvir não é a mesma coisa que escutar. Nós estamos sempre ouvindo, mas nem sempre nós escutamos. Nós estamos com os nossos ouvidos sempre abertos para todas as pessoas, para os lugares que nós vamos, os nossos ouvidos nós não conseguimos fechar. Mas nós podemos escutar ou não escutar. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês, sobre esse tema que está aqui. Quem tem ouvidos, ouça. Como foi difícil encontrar um tema para pregar nesse culto, e eu sei que o culto da manhã é um culto que tem mais irmãos, né? Está cheio até lá atrás, e tremi muito. E chegando até o dia de ontem, veio esse tema para mim.
E eu fiquei me perguntando por que seria esse tema. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Provérbios capítulo 8, versículo 34, aqueles que acharem, diz assim: como é feliz o homem que me ouve. Provérbios 8, 34. Jesus nos exorta a ouvirmos como ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz e seguem porque conhecem a sua voz. João capítulo 10, versículo 3 até o 5. Cada uma das 7 igrejas em Apocalipse é tratada da mesma maneira. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para vocês entenderem o contexto, como que chegou nisso, um dos imperadores de Roma, chamado Nero, quando assumiu o império, tinha 17 anos de idade. Um homem novo, com todo o vigor. E ele era um homem muito mau, um homem que tinha um coração muito pesado, um coração muito sanguinário. E a partir desse momento, mais ou menos 10 anos depois, no ano de 60 depois de Cristo, esse homem, os estudiosos dizem que houve um incêndio em Jerusalém. Os estudiosos acreditam que ele, o próprio, foi o que causou o incêndio em Jerusalém. É onde muitos lugares foram queimados, muitas cidades foram queimadas, e de 14 cidades, 4 que ficaram, que não foram queimadas, eram de judeus e cristãos. Aonde foi preservado por Deus. E a partir desse momento, começa uma grande perseguição à igreja do Senhor. Uma grande queimada, um grande incêndio preserva 4 lugares, e esses lugares é tido por judeus e por cristãos. E aonde começa essa perseguição, alguns escritores, alguns estudiosos dizem que faltava madeira por causa das cruzes que faziam para crucificar os cristãos. Amarravam os cristãos nos postes e matavam eles ali. Ali começou uma grande morte, uma grande chacina contra a igreja do Senhor. E no ano de 70, vem um homem chamado Vespasiano, se não me falha a memória. Esse homem é aquele que criou o famoso Coliseu, onde nós vamos visitar, né? E esse Coliseu, onde foi uma grande arena, onde ali também muitos cristãos morreram aos pés de animais, de leões, de grandes feras que matavam os cristãos ali neste lugar. E passado isso, veio no ano de 80 depois de Cristo, um imperador que era chamado de Domiciano. Homem esse que trouxe João. João já não era mais um homem novo. João já não era mais um homem que estava ali do ladinho de Jesus, sentindo o calor de Jesus, o abraço de Jesus. João agora estava sozinho. Os seus colegas de batalha, os seus colegas discípulos, haviam todos morrido. E não foi morte natural, mas foi morte de cruz, martírio, por causa de amor a Cristo Jesus. Aleluia. E eu louvo a Deus que Domiciano leva João para uma ilha, onde lá era um lugar onde ficavam as pessoas que deviam para a sociedade, as pessoas, os homicidas, as pessoas que faziam mal para a sociedade, ficavam numa ilha chamada Patmos, e é onde eles levam o profeta, o discípulo do amor chamado João para essa ilha. E eu louvo a Deus que
O evangelho já não podia mais, naquela altura, ser pregado, mas João não podia mais olhar as coisas que estavam ao seu redor, mas o próprio Jesus fez ele ver o próprio Cristo numa visão. Aleluia. E a Bíblia diz que João tem uma grande revelação do próprio Jesus Cristo. E é onde nós estamos aqui nessas cartas da Ásia Menor, 7 igrejas, mas não é sobre as 7 igrejas que eu quero vos falar, mas sobre essa igreja, um pouco dela, e depois vamos para mais outro contexto, um pouco dessa igreja que era uma igreja padrão, era uma igreja que tinha doutrina, era uma igreja que era de oração, era uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja perfeita. Até se usa o termo, né, dessa igreja de ortodoxia, que quer dizer que é uma igreja, uma religião correta, uma religião que faz tudo certo. Vem para a escala, vem para o culto, glorifica, principalmente na frente da câmera, né? Na frente da câmera, a gente até chora. Mas essa igreja era perfeita. Essa igreja era uma igreja que as pessoas olhavam e diziam: uau, a igreja de Éfeso é uma igreja diferenciada. Grandes homens passaram por essa igreja. O próprio apóstolo Paulo foi quem fundou essa igreja. Paulo, aquele que falava 4 idiomas, criado aos pés de Gamaliel, foi o homem que fundou essa igreja. Timóteo, um dos seus discípulos, esteve passando por lá também, pastoreando essa igreja. Imagina essa igreja como ela era diferenciada. Uma igreja que tinha palavra, uma igreja que tinha oração, uma igreja que tinha pastores de renome, pastores que cuidavam dela, era a igreja de Éfeso. E alguns estudiosos acreditam que João também passou por lá. O profeta, o discípulo do amor passou por lá. Mas isso causa questionamentos, por que João passou por lá? E agora essa carta, Jesus disse que tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Se João passou por lá, se João falou do amor de Jesus, se João falou daquilo que Jesus fez por ele, mas o que eu quero dizer hoje para você é que Deus ainda continua falando. Se eu perguntar para você agora, quantos querem ouvir Deus falar? Todo mundo vai, uau! E se eu perguntar para vocês, quantos conseguem ouvir Deus falar? As mãos iriam diminuir. As mãos iriam diminuir. O profeta Elias, quando fugiu de Jezabel, um dos maiores medos que ele teve, quando ele fugiu dela, ele foi se esconder. E ele queria que Deus falasse com ele. E a Bíblia diz que veio um grande terremoto e ele, uau, agora que Deus vai falar. Quando nós estamos num grande terremoto na nossa vida, uma grande tempestade na nossa vida, nós pedimos para Deus falar. E nós achamos que vai vir alguém na nossa porta e vai apontar o dedo no nosso rosto e vai dizer: assim te diz o Senhor. Que nem foi a primeira vez quando eu fui pregar. Que eu não queria saber de pregar, me deu dor de barriga, me deu todas as dores possíveis. E eu disse para o pastor, para o líder daquela altura, que eu não iria ir porque eu estava doente. Foi desligar o telefone e já fiquei bem. E eu entro dentro de um comboio, dentro de um trem. E quando eu entro dentro de um trem, entra o profeta, e o profeta aponta o dedo na minha cara e diz: assim te diz o Senhor, eis que tu tem te acovardado,
Não te preocupa com o que tu tens que dizer. Abre a tua boca que eu, o Senhor, encho, oh glória. Precisou Deus enviar um profeta para falar comigo. Precisou Deus enviar alguém para falar contigo. Quando estávamos lá com os nossos pais na fé, Adão e Eva, eles tinham uma liberdade de ouvir a voz de Deus. Eles caminhavam no jardim com relacionamento com Deus, ouviam a voz de Deus, e Deus explicava, parece que eu estou vendo Deus falando com eles e caminhando com eles. Essa semana, ontem, estava com o Yuri, segurando as mãos do Yuri, meu filho mais novo, e me deu aquele sentimento de olhar para as mãos dele. E eu olhei para as mãos dele e pensei comigo, daqui a pouco ele não vai querer segurar mais minha mão. E na hora me deu um aperto no coração, e ele, o que foi, pai? Como sou muito sentimental, às vezes choro bobeira. E eu segurei a mão dele. E eu disse, nada, filho, nada. Deus, Ele segura nas nossas mãos. Só que chega um tempo que nós não queremos mais segurar nas mãos de Deus. Nós queremos fazer as coisas por nós mesmos. Nós queremos fazer do nosso jeito é o jeito melhor. E nesse momento, quando eles estavam lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus veio falar com eles. E disse, Adão, 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 silêncio no jardim. Daqui a pouco ele diz, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Aonde você está? Eu estou escondido. Mas por quê? Porque eu vi que eu estava nu e me escondi. A partir desse momento, o relacionamento do homem com Deus foi feito um véu que separou o relacionamento do homem com Deus. E eu quero falar contigo hoje, Provérbios 8:34, que diz, como é feliz o homem que ouve o Senhor. Deus, em sua infinita bondade, sempre se revelou à humanidade. Cremos em um Deus que fala conosco com a sua palavra, criou todas as coisas. Contudo, Deus, em sua multiforme graça, fala de muitas maneiras. E é sobre isso. Sobre muitas maneiras Deus fala conosco. E a primeira delas que eu quero falar está lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva. Diga comigo, é viva. E eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Se tem alguém que entrou aqui hoje e disse que Deus não fala contigo, isso não é verdade. A palavra de Deus está lá na tua casa. E Deus quer falar contigo através da palavra dEle. E nós deixamos no Salmo 23, no Salmo 91. E Deus quer falar conosco, e Deus quer se revelar para nós, e nós não abrimos a Bíblia. Nos conta a história de um menino que pedia tanto um presente para o pai. Queria um carro novo de 18 anos.
E o pai, quando chegou aos 18 anos dele, o pai deu uma Bíblia para ele. Chegou com a Bíblia e disse: meu filho, você merece todo o amor do mundo, eu tenho um presente para te dar. E dá uma Bíblia para ele. E aquele filho olha para aquele pai e não quer xingar o pai, mas por dentro já estava xingando. E aquele filho diz: muito obrigado, pai. Muito obrigado. Pega a Bíblia e atira num canto e fica emburrado com o pai, não conversa mais com o pai. E chega um ponto que passa alguns meses, o filho continua daquele jeito. E chega um ponto que aquele filho vai e pergunta, o pai pergunta para o filho: o que que houve, filho? O que que eu te fiz para você estar assim comigo? Disse: pai, lembra daquela conversa que nós tivemos? Eu pedi que o Senhor me desse um carro de 18 anos. E o Senhor não me deu. E o pai olha para ele e disse: quem disse que eu não te dei um carro? Ele disse: não, o Senhor me deu uma Bíblia. Mas você abriu a Bíblia para ver o que tinha dentro dela? E aquele filho corre lá na estante, a Bíblia já estava toda cheia de pó. E dentro da Bíblia tinha um cheque com o valor do carro que ele queria comprar. Dentro da Bíblia estão os maiores tesouros da tua vida. Na época de João, não se podia pregar o Evangelho. Hoje em dia tem todos os tipos de traduções. É na linguagem de hoje, é na linguagem de ontem, é na linguagem de amanhã. É todas as linguagens. É todas as linguagens. Eu tenho até inglês na minha Bíblia. Não sei muito, mas alguma coisa a gente vai. Tem em todas as linguagens. Só não estuda, só não medita quem não quer. Não quer. E agora o meu filho está olhando aquele... É um desenho animado que é o Midinho, né, amor? O Midinho... Como? Turminha da Graça. Se você tem um filho... Até eu fico às vezes olhando o Midinho falar assim, falando de tanta palavra de Deus, e às vezes eu vejo os irmãos perguntando para ele, e ele respondendo, daí o pai fica todo, né? Fica todo bobo. Mas ensina o menino no caminho que se deve andar. Ensina a palavra de Deus para ele, que essa palavra ela é a mesma ontem, é a mesma hoje, será eternamente. Ela não muda, essa palavra não muda. É a mesma palavra que Jesus falava, é a mesma palavra que Moisés falava, é a mesma palavra. E ela não muda. Então Deus, Ele fala através da palavra. Se você tem a palavra na sua casa, abra a sua Bíblia lá, que Deus vai... E antigamente os mais velhos, né? Não sei se ainda fazem isso. Tínhamos aqueles pequenininhos, como é que chamava? Que tiravam um livrinho de promessas. Tinha caixinha de promessa, né? E ali os nossos avós, eles confiavam muito naquilo, e eles liam um versículo para nós antes de nós deitar ou antes de nós sair, e aquilo até hoje fica gravado na nossa cabeça, porque a palavra de Deus, quando ela entra, ela penetra na divisão da alma, do espírito, ela é apta para discernir todas as coisas. Oh glória, aleluia, Deus fala através da sua palavra. O segundo ponto que Deus ainda fala, está lá em Isaías no capítulo 30, versículo 21, que diz assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Quem é que está falando aqui? Quem está falando aqui? O Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo queria ir para um outro lado pregar,
Mas o Espírito Santo dizia para ele: não, você vai para o outro lado. Não, mas eu quero ir para cá. Não, mas você vai para cá. E Deus falou com ele em sonho que tinha um varão macedônio que dizia: vem para Macedônia. Porque a Macedônia estava passando dificuldade, necessidade, mas o Espírito Santo direcionando ele querendo ir para cá, mas o Espírito Santo direcionando ele ir para lá. Quantos conseguem ouvir o Espírito Santo? Quantos conseguem, antes de sair de casa, o Espírito Santo está falando contigo, e você diz: mas que voz é essa que eu não estou percebendo o que é? O Espírito Santo, ele fala conosco todos os dias. A Bíblia diz que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele disse: eu não vos deixarei só, deixarei o Consolador, aquele que vai caminhar com vocês, aquele que vai estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo fala contigo. Eu lembro um dia que eu estava passando para ir para a igreja, e o Espírito Santo, sempre tinha um menino que eu convidava para ir para a igreja, para ir para o culto. E ele nunca queria ir. Já estava Jesus. Hoje eu vou passar por aqui, nem vou perder o meu tempo. Ele não quer saber. E eu passei por ele assim, nem convidei ele. Brabo. Passei por ele e o Espírito Santo diz: volta e convida ele. Eu disse: não, isso é coisa da minha cabeça. Não vou. Caminhei mais um pouquinho. Volta e convida ele. Eu: tá bem, eu volto. Voltei. Ô fulano, você quer ir na igreja comigo? Já virando as costas. Ele: não, só deixa eu pegar meu casaco que hoje eu vou contigo na igreja. Naquele dia Deus falou com ele chorou muito lá na igreja. E teve um encontro lindo com Deus. O Espírito Santo fala contigo. O Espírito Santo fala qual é o trabalho que você vai, o lugar que você vai, a roupa que você vai vestir, até o chapéu que você vai usar, o sapato que você vai usar. O Espírito Santo cuida de tudo, a cor do teu cabelo, ele cuida de tudo. Alguém vai dizer: o pastor vai falar sobre cabelo e vestimento. Não, não é sobre isso. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo, ele cuida de toda a tua vida. De todo o teu andar, de todo o teu falar. Tudo que você fala, né? Eu sei que muitas das vezes, eu sei que quando você pensa em falar aquilo que não deve, quando você pensa em dizer aquilo que não deve, o Espírito Santo vai dizer assim: é melhor você ficar quietinho. É melhor você ficar quietinho e me ouvir. E nós queremos agir pela força dos nossos braços, e xingar, e buzinar, e xingar, e brigar. Nós queremos fazer tudo isso. E o Espírito Santo diz assim para nós: calma aí um pouquinho, que agora eu vou trabalhar em ti o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor, a temperança. Você tem deixado o Espírito Santo falar no teu ouvido? Feche os teus olhos agora. Espírito Santo, sopra no ouvido do teu filho e da tua filha agora. Aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser curado. É uma presença tão forte dele aqui. É uma presença tão forte dele aqui. O Espírito Santo agora vai te fazer lembrar daquilo que precisa ser tratado na tua vida, e você vai dizer: como é bom ouvir a tua voz. Como é bom poder te ouvir. Silencie as outras vozes e ouça a voz dele agora nesse momento. Oh, Espírito.
E a terceira voz está lá em 1 Samuel, no capítulo 3, que diz assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca, a presença de Deus. Então o Senhor chamou Samuel e disse: Samuel. A terceira voz é a voz audível de Deus. Tem alguém que já ouviu a voz audível de Deus? Levante a mão aqui, quero ver. Oh glória, oh glória. Voz como de trovão, voz como de muitas águas. Chega a arrepiar todo o corpo. Parece que eu estou vendo do mesmo jeito que foi João Batista quando viu lá vindo alguém que ele não tinha visto ainda. E ele disse lá: vem vindo um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Vendo a presença do Todo-Poderoso, aonde o diabo bate em retirada, aonde o espírito do demônio sai, porque a presença dele chegou, a voz dele chegou, o espírito dele chegou, o mal tem que sair. Glória. Vocês já entraram em uma casa onde o ambiente está pesado, onde vocês olham e digam: algo está me inquietando, o que está acontecendo aqui? Tem algo que está nessa casa tão pesado. E você diz assim: ó, chama a família, vamos fazer uma oração aqui, vamos chamar a presença dele aqui para esse lugar. E quando você começa a orar, o ambiente começa a mudar, o Espírito Santo entra e diz: olha, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar a sua vida, vou mudar a sua vida. E aquela casa começa a ser diferente. Agora tem casas, uau, que você chega e diz: ai, que coisa boa essa casa. Que vontade de ficar aqui, que vontade de estar aqui sentado nesse sofá. Às vezes o sofá está com a marca de sentar, né? Mas você quer estar ali, porque a presença do Todo-Poderoso está naquela casa. E aquela família diz assim: olha, toma um cafezinho, Deus, eu tomo até 2, 3 cafés, porque eu quero estar nessa casa, eu quero estar sentindo essa presença, porque ali tem alguém que ainda ouve a voz dele. Aleluia. Palpável. Eu sempre pergunto no discipulado: Deus, ele é concreto ou ele é abstrato? Alguns dizem ele é abstrato, alguns corajosos dizem não, ele é concreto. E eu tento confundir eles: mas por que ele é concreto se eu não vejo ele, se eu não pego ele, se eu não pego a mão dele? Ele é concreto porque ele fala comigo, ele me toca, ele enxuga as minhas lágrimas, ele é concreto, aleluia. Quantos sentem ele concreto? Levante a mão e dá glória a Deus aí. Quantos sentem ele, quantos sentem ele, quantos sentem ele. Às vezes eu estou indo no carro aqui, de Alverca até Lisboa, e estou ouvindo um louvor. Meu Deus do céu, o céu fica tão baixinho ali, Jesus da glória. Ali tu pode chorar, tu pode gritar, tu pode dar glória a Deus, dar aleluia, falar em língua. Às vezes vou falando em língua durante a toda, até chegar no trabalho. Oh, Jesus. E chega no trabalho, as pessoas olham: o que aconteceu? Está tudo bem? Você parece que está triste. Não, não estou triste. Eu estou feliz porque Jesus está na minha vida, aleluia, porque eu ainda posso ouvir a sua voz. E Salomão disse: ah, como é bom poder ouvir a sua voz. Quinto, já vou terminar, hein? Eu vou terminar. Deus fala por meio de outras
pessoas. Quantos tem aquele chefe que é só Jesus na causa? Quantos tem aquele colega que é só Jesus na causa? Quantos tem aquele vizinho que é só Jesus na causa? Deus usa essas pessoas para falar contigo. E você quer ficar bravo. Eu já liguei para a pastora Paula e disse: amor, me ajuda aqui que o negócio não está fácil. E ela dizia uma palavra de Deus para mim. E eu podia entender quem é que estava agindo. Porque Deus estava usando uma outra pessoa para falar contigo. Deus está usando a tua esposa para falar contigo. Quando ela chega com você, eu creio que as esposas esperam os maridos assim, com um cafezinho. Deus está falando contigo através daquele cafezinho. Quando o marido conserta aquilo que a esposa pediu já há 2 meses atrás, Deus está usando a sua vida para falar com a sua esposa. Quando você paga todas as contas certinho, não deixa nenhuma faltar. Quando você guarda a toalha no lugar onde é para guardar. Deus está falando contigo com a tua casa. Quando o filho está inquieto. E você está daquele jeito. Ai, que vontade, que vontade. Eu me lembro um dia que eu organizei uma excursão e ali tinha 2 ônibus, 2 autocarros grandes. Nós íamos de uma cidade para outra, eu era o organizador do evento. E naquele dia, ônibus estragou, ônibus atrasou, só Jesus. E os irmãos, na hora do aperto, misericórdia. Em vez de dar glória a Deus, só faltava pegar meu pescoço. E dizia: eu coloquei o dinheiro aqui para ficar fazendo o quê? Eu estou esperando. Eu disse: meu irmão, tenha paciência. E eu ali com a minha cabeça toda. Eu olhei para o colo da minha esposa, estava o Igor, tão pequenino. E o Igor estava me olhando. E o Espírito Santo disse: olha para ele. E quando eu olhei para ele, eu senti uma paz que excede o entendimento. Eu senti o próprio Espírito Santo olhando para mim e disse: filho, não é pela força do teu braço. Saiba ouvir ele em todo o tempo. Não espere em grandes profecias, grandes avivamentos, grandes rodopios. Jesus está falando contigo em todos os momentos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o último, que os músicos já chegaram. O último, Deus fala através da natureza. Salmos de número 19, versículo 1 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Senhor olha e diz assim: você está vendo os pássaros? Olha como eu cuido deles. Eles não têm que se preocupar com o que tem que de comer, é eu que dou a comida deles. É eu que dou a vestimenta deles, é eu que coloco eles para dormir, é eu que faço eles acordar. A natureza está dizendo para você: Jesus está voltando. A natureza está dizendo para você: busque um pouco mais, ore um pouco mais,
renuncie um pouco mais. Jesus está voltando. Eu lembro que os domingos, eu dizia, até a pastora Gisela está ali, eu dizia, eu não vou em 2 cultos não. Brabo. Um culto eu vou e outro eu não vou. Mas eu vinha para aqui, assistia, e louvava, e adorava, e cultuava a Deus. E a pastora Paula queria vir em todos. Eu disse, não amor, segura aí. Eu não vou em todos os cultos não. Mas eu decidi entregar o meu dia todo ao Senhor. Existem coisas que pode te custar, mas é o momento que Ele vai falar contigo. E como tem sido bom. Às vezes saímos daqui 10, 11 horas da noite. Mas na segunda-feira eu estou com o corpo revigorado. Porque é tão bom trabalhar para o reino. É tão bom poder escutar a voz dele, dizer, meu filho. É tão bom poder fazer ele sorrir. E se deixar pelas crianças, elas querem ficar o dia todo aqui. A segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Às vezes eu tenho que tirar elas. Não, vamos ali. Vamos no parquinho, vamos nisso. Jesus está te chamando nessa noite. Porque Ele quer falar contigo. E eu quero concluir agora. Agora sim. Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, não é amanhã. Se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o teu coração. Que o Senhor está falando contigo. Deus muitas vezes fala conosco e nós não ouvimos a sua voz, porque estamos com o coração duro. Muitas pessoas hoje buscam de forma fácil ouvir a voz de Deus de maneira imediata. Procuram profetas e revelações. Um dia eu ouvi a pastora Aline falar aqui, e aquilo virou uma chave na minha cabeça. Talvez ela nem sabe. E ela disse assim, quando nós somos novos, Deus fala muito em profecia. E não é errado. Não é que Deus não fala depois que nós somos mais velhos. Deus continua falando, é igual. Mas como nós somos novos, eu me lembro que eu vim de uma congregação muito avivada, onde os profetas não tinham muita instrução, subiam em cima das cadeiras, e entregavam profecia, e pulavam no pescoço de um, e diziam, assim te diz o Senhor, e realmente, Deus falava muito. Era muito mistério que acontecia ali, também muito fogo estranho, eu entendo isso. Só que com o passar do tempo, parece que isso diminui, parece que eu não ouço mais profecias. E aquele dia ela falou algo que virou uma chave. Que Deus não precisa mais enviar alguém para falar com você. Você entrou num nível de sensibilidade, que você olha para uma árvore e diz, Deus está falando comigo. Você olha para um irmão no Lagoinha Coffee, ó a propaganda, e você já vê Deus falando contigo. Eu olho as crianças ali no Kids, no Link, e como Deus fala comigo sobre as crianças. Como Deus ministra quando eu vejo uma criança. Cada gesto que eles fazem. Cada abraço que eles dão assim. E eles são muito sinceros. Se eles não gostam de ti, eles não gostam de ti. E
E quando nós estamos ministrando, estamos suando o casaco ali, pregando para eles, daqui a pouco você acha que Deus não vai fazer mais nada. Já muitas vezes eu virei as costas já para dizer para os músicos para saírem, já que tinha acabado. Quando vê o Espírito Santo começa a avivar uma criança, avivar outra criança, um choro. No entanto, Jesus olha e diz assim: vocês precisam ter o coração como de uma criança. As crianças ouvem e conhecem a voz dos seus pais. Quanto tempo mais que você não ouve a voz do Pai? E Jesus disse à igreja de Éfeso: você é perfeita, você ora, você busca, você dá um ensinamento, você prega, você vem no culto, você cumprimenta os diáconos, você é perfeito. Mas você está vivendo no automático. Quanto tempo faz que você não ouve a voz dele? Que você só dobra os joelhos para dizer: ó Pai, eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa, eu preciso de um arrendamento, eu preciso que o meu nome saia lá no CEF, ó Pai, eu preciso. E Ele está querendo somente que você ouça o que Ele vai te dizer para fazer. Como é desagradável quando nós vamos numa conversa e só eu falo. Quantos já conheceram pessoas assim que vocês só... Levanta a mão assim, para mim ver. Que só a pessoa fala. E você quando vai tentar fazer alguma coisa, ela... isso eu também já fiz, acredita que eu tenho curso disso também. Eu já fiz a faculdade. Tudo ela sabe. E eu fico olhando Deus, olhando para nós e dizendo: eu quero ter relacionamento contigo. Te coloca de pé nessa manhã. Que as horas correm normal, a gente que se atrapalha um pouco, né? E eu quero nessa manhã convidar aquelas pessoas que eu queria que você fosse corajoso agora. Todos fechem os olhos. Que faz tempo que não ouve a voz dele. Muitas vozes têm chegado aos teus ouvidos e faz tempo que você não parou, não silenciou para ouvir a voz dele. Já está no automático. Mas pastor, eu oro, eu busco, eu leio a Bíblia. Mas hoje ele quer falar contigo no secreto. E a Bíblia diz: entra no teu quarto. E no secreto Deus vai falar contigo. E nada melhor quando você está sozinho em casa, que você fica de pé e você começa a falar com Deus. Ó Deus, obrigado. Tu começa a falar com Deus e começa a agradecer e começa a dizer: Tu és grande, Tu és infinito, Tu és misericordioso. Obrigado pelos livramentos. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Aquele que quer ouvir a voz de Deus. Que você venha depressa, que você venha depressa. Talvez aquele que também que faz muito tempo que não ouve a voz de Deus. Que você venha aqui depressa. Hoje Jesus te chama. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia.
E eu louvo a Deus que Ele não fica só nisso, Ele diz: depois que você ouvir, você é um vencedor. E eu tenho uma coroa preparada para você. Aleluia. Também gostaria agora de convidar, se tem alguém aqui que não conhecia Jesus, mas hoje foi tocado por algo que queimava o teu coração, por algo que deixava você pensando: o que está acontecendo comigo? Que eu sinto algo que está apertando o meu coração, e eu quero te dizer que é o Espírito Santo que está falando contigo, e Ele te ama. Eu quero convidar você no seu lugar, que você levantasse a sua mão. Aquele que quer aceitar Jesus hoje, que você levante a sua mão. Que você quer levar Jesus para casa hoje, levante a sua mão. Se você está ao lado de alguém, traga para frente, traga para frente. Traga para frente, isso, isso, isso. Venham, venham, venham para frente, venham. Isso. Hoje é o dia que Ele quebra o orgulho aqui neste lugar. Hoje é o dia que Ele quebra corações de pedra e coloca um coração verdadeiro. Coloca um coração que pulsa, um coração que bate, um coração segundo o seu coração. Nem se merece o amor, se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Levante as suas mãos para cá. Levante as suas mãos para cá. O Espírito Santo está agindo nos corações aqui na frente. Diga comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus. Nessa manhã eu ouvi a tua voz. Senhor Jesus, nessa manhã eu tomei a decisão mais importante da minha vida. Senhor Jesus, escreve hoje o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e apaga todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero fazer mais uma oração. Depois nós vamos contar até 3. Nós vamos apresentar uma família linda para vocês. Você que veio aqui, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo. Sopra nos ouvidos dos seus filhos agora. Sopra a tua voz nos ouvidos dos seus filhos agora. Sopra a tua voz no ouvido dos teus filhos agora. Sopra a tua voz no ouvido dos teus filhos agora. Sopra a tua voz nos ouvidos dos seus filhos agora. Silencia a voz deles, Senhor. Silencia, Pai, a voz de outras vozes no ouvido deles. E que o teu Espírito, Senhor, soe no ouvido deles agora. Desbloqueia, Senhor,
Todos os ouvidos. Desbloqueia agora, Senhor, toda a mente. Desbloqueia agora, ó Pai. Desbloqueia, desbloqueia, desbloqueia. Sensibilidade do Espírito, agora eu ministro sobre a tua vida, sensibilidade do Espírito Santo, sensibilidade do Espírito Santo, sensibilidade do Espírito Santo, em nome de Jesus, 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 seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, em nome de Jesus. Oh, glória. Agora eu vou convidar vocês. Nós vamos contar até 13. Eu vou apresentar a família mais linda da vida de vocês. Um, dois, três, podem virar. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Aleluia. A Ele a honra, a glória, o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou pedir para vocês se assentarem só uns minutinhos, que agora é um dos momentos mais lindos da igreja. A apresentação de bebês. Convidar minha excelentíssima, linda esposa a passar aqui. Eu gostaria de convidar os familiares do Miguel Matson Oliveira Souto. Onde é que estão a família? Podem vir, isso. Podem vir. Família de Alice Alice Rebeca de Almeida. Graça e paz, igreja. Perdão. E Matias Gaia Queiroz. Onde é que estão os familiares? Isso. Sumam. Podem vir. Podem vir. Queria convidar um casal de pastor para cada família subir aqui, nos ajudar. Isso, as famílias. Espero que eles não chorem, né? A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que se deve andar. E quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Nossa igreja, ela não tem o hábito de batizar as crianças. Até porque as crianças não sabem dizer se querem batizar ou não. Então nós podemos perguntar. Deixa eu só ler o nome aqui. Para o Miguel. Miguel, bem que o Miguel está dormindo, né? Daí não vale. Vamos para o outro aqui. Deixa eu ver. Como é que é o nome? Vamos perguntar para Alice. Fazer voz de pregador. Alice, você aceita entrar agora na próxima turma de batismo, falar com o pastor Mateus e com a pastora Joelma?
Então ela é muito nova para tomar essa decisão. Então nós apresentamos ao Senhor, assim como Jesus nos dá um exemplo na Bíblia que ele foi apresentado no templo. Então eu gostaria agora que você levantasse as mãos para cá e para os pais, aqui está um certificado que vocês podem colocar lá na sala, né? Vocês podem olhar e dizer: meu filho foi apresentado na casa do Senhor. E que essa Bíblia possa ser um manual deles, pode ser um manual do Miguel, possa ser um manual da Alice. Eram 4, achei que eram 3. São 3? Matias, Alice e Miguel. Desculpa, gente, a matemática eu também não era. Alice, o Matias e o Miguel. Tá bem? Orem por mim. E eu até sorriu, ó, ficou feliz. E nós apresentamos as crianças diante do Senhor. E essa Bíblia é para vocês ensinarem eles no caminho que devem andar. Então agora eu convido vocês a levantarem as mãos, os pastores vão estar orando por eles, eu vou estar orando. Ó Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu apresento o Senhor o Matias, apresento o Senhor a Alice, te apresento o Miguel, ó Pai. Cada uma dessas crianças com seus pais, com essa família, Senhor, que o Senhor instituiu, que o Senhor colocou para cuidar, Senhor, deles, e que eles possam, Pai, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, que a Tua bênção esteja sobre eles, ó Pai. Já prepara, ó Pai, a escola que eles vão estar, já prepara, Senhor, a faculdade que eles vão estar, já prepara também o esposo, a esposa que eles terão, ó Pai. Que a Tua bênção esteja na casa deles, esteja, Senhor, no cuidado deles, e sempre que os pais olharem para eles, ó Pai, possam ver a aliança que eles têm contigo, possam ver o presente, Pai, e entender que o Senhor que deu esse presente para eles, e eles são Teu, e a honra e a glória é Tua, Pai. Nós oramos e abençoamos aqui cada família, e apresentamos cada criança diante do Senhor, no nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Os pais já estavam chorando já. Sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que vocês estiveram aqui. Creio que vocês foram abençoados. Vão sair daqui louvando e adorando o nome do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez, ó Pai, diante da Tua presença. Eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, ó Pai. Peço, Jesus, que o Senhor nos conduza até os nossos lares, nos dê uma tarde abençoada, um domingo abençoado e uma semana abençoada, ó Pai, diante da Tua presença. Eu oro pela Tua igreja e abençoo cada um nessa manhã, ó Pai. E Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Deus abençoe. Você aí de casa também, que alegria ter você aqui conosco. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que você tenha uma semana abençoada, no nome de Jesus. Fique com Deus. Sua face sobre ti levante.